Desde o começo do mundo, água e chão se amam e se entram amorosamente, e se fecundam. Nascem peixes para habitar os rios e nascem pássaros para habitar as árvores. As águas ainda ajudam na formação dos caracóis e das suas lesmas. As águas são a epifania da criação. Agora eu penso nas águas do Pantanal. Penso nos rios infantis que ainda procuram declives para escorrer, porque as águas deste lugar ainda são espraiadas para a alegria das garças. Estes pequenos corichos ainda precisam de formar barrancos para se comportarem em seus leitos. Penso com humildade que fui convidado para o banquete destas águas, porque sou de Bugre, porque sou de Brejo. Acho agora que estas águas, que bem conhecem a inocência de seus pássaros e de suas árvores, que elas pertencem também de nossas origens. Louvo, portanto, esta fonte de todos os seres e de todas as plantas, vez que todos somos devedores destas águas. Louvo ainda as vozes dos habitantes deste lugar, que trazem para nós, na umidez de suas palavras, a inocência de nossas origens. Manuel de Barros, no livro O Menino do Mato. Eu gosto muito dessa poesia, porque acho que ela traz bem a ideia da água como um todo, né? Ultrapassa a ideia de recurso, de bem comum, de todo, assim, traz a água como origem de toda a existência. Eu acho que é fundamental. Tá, agora a gente vai começar mesmo, né? Olá, estamos reunidos hoje para falar sobre um assunto comum a todos aqui, aí na sua casa, ou onde quer que você esteja ouvindo esse episódio. Vamos falar de água. Eu me chamo Gabriela Colares, sou coordenadora de projetos do INEC e coordeno um projeto de parceria do INEC com a UORA e o BNB. O tema escolhido não é sem propósito. Esse programa está sendo lançado para marcar o Dia Mundial da Água, dia 22 de março. Afinal, a água é o eixo central para falarmos de fome, de saúde, desenvolvimento e de desigualdades, principalmente no semiárido, área que ocupamos, onde o acesso à água significa também poder. Não é incomum ouvirmos aqui na região que quem tem água tem tudo. E hoje eu não estou sozinha. Hoje eu trago comigo 3 convidados massa, mas vou deixá-los se apresentarem. Maravilha. Bom, eu sou a Daniela Barbati. Atualmente eu sou doutoranda em hidrogeologia pela Universidade de São Paulo, trabalhando principalmente com temas de crises hídricas. Além disso, eu possuo graduação em Geociências e Educação Ambiental, também pela USP, e mestrado com a temática de hidrogeologia no semiárido cearense. Desde 2008, eu trabalho com gestão de recursos hídricos e educação ambiental, em comunidades rurais também, com ênfase em segurança hídrica e sustentabilidade. Boa tarde. Boa tarde. Agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Eu sou socióloga, né, de graduação. O meu mestrado eu fiz em desenvolvimento e meio ambiente, o doutorado em sociologia, e foi no doutorado que eu voltei o meu olhar de pesquisadora para a questão das águas, muito embora eu já tivesse inserido em pesquisas no campo dos chamados recursos hídricos desde 2010. Eu sou membro do Laboratório de Gerenciamento do Risco Climático e Sustentabilidade Hídrica, que fica, ele está vinculado lá ao Departamento de Área Hidráulica e Ambiental, aqui da UFC. Estou como professora, né, da UES, no curso de Ciências Sociais, e posteriormente, assim, uma outra atividade que eu tenho desenvolvido também é atualmente, né, a coordenação da elaboração dos planos de recursos hídricos do Estado do Ceará. São 12 planos que nós estamos em fase de elaboração, alguns já finalizados e outros ainda em fase de desenvolvimento. Tá? Eu acho que é isso. James, pode contar para a gente um pouquinho de quem é você? Muito obrigado pelo convite, estar participando desse podcast, tá ok? Meu nome é James Antônio, eu sou formado em técnica em agropecuária pelo IFAL Alagoas. Antes disso, participei de um projeto onde se fazia segunda água, aqui no município próximo de Mata Grande mesmo.
e tive a oportunidade de entrar no INEC e hoje também realizando essa parceria com a ORE. Joia. Bom, o acesso à água potável e saneamento é um dos objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, né? Cerca de 500 milhão de pessoas sofrem atualmente de grave escassez de água durante um ano e 1,8 a 2,9 bilhões de pessoas enfrentam grave escassez de água durante vários meses ao ano. Até 2025, metade da população mundial estará vivendo em áreas que sofrem de estresse hídrico. A escassez de água no mundo é agravada também em virtude da ausência de formas sustentáveis de uso desses recursos naturais, né, de acordo com a ONU. As diferenças registradas entre os países desenvolvidos e aqueles considerados em desenvolvimento chocam e evidenciam que a crise mundial dos recursos hídricos está diretamente ligada às desigualdades sociais. Trazendo desse campo mais global aqui para algo mais local, né? Se a gente pensar no Ceará, exemplificando o Nordeste, por exemplo. No contexto cearense, mais de 40% dos cearenses não possuem acesso direto à água. À medida que vamos afunilando os dados, descobrimos que o perfil de quem sofre com a falta de acesso, descobrimos o perfil de quem sofre com a falta de acesso. A renda mensal das pessoas sem saneamento é de pouco mais de R$350. E aí a gente queria saber dos convidados de hoje sobre os cenários de acesso à água encontrados no ambiente rural. O que vocês conseguem conversar aqui com a gente sobre qual a diferença entre as dificuldades de quem sofre com a falta de acesso no campo e na cidade? Bem, a dificuldade na cidade está mais com a distribuição da empresa, né? Porque normalmente a água está chegando em cada casa, mas quando se trata de campo, existem duas alternativas, ou caminhão-pipa, ou então o reservatório mesmo, né? E muitas pessoas dessas não têm esse reservatório de água, né? E então tem programas que fazem cisterna para esse pessoal, como também a ORE, né? Sim. E possibilita isso daí. Então, sobre esse caso aí, tem muitas pessoas a dificuldade, porque mesmo que tenha um caminhão-pipa, tem que buscar água. Às vezes não tem cisterna em casa, tem que buscar em algum outro reservatório, né? E às vezes fica muitas vezes distante do local da sua residência. E assim mesmo até atrapalhando outras atividades, né? A maior parte da zona rural não tem rede de esgoto, né? Não tem essas Exato. Empresas. Ficam mais na cidade. É isso. Bom, continuando aqui com o James, então, os agentes do AgroAmigo vivenciam muito dessa realidade da escassez de água no ambiente rural. E aí eu queria saber do James se tem alguma dessas histórias de clientes que te impactou, desses agricultores, dessas pessoas que tu conheceu, que tenham te impactado com relação à água. Você poderia contar para a gente? Bom, sempre a gente encontra, a gente trabalhando com os agricultores, sempre tem vários casos na realidade. Um que me impactou aqui no sítio se chama Cacimba Cercada. O nome dá até, pode falar até cliente, né, Juraci? Ela mesma me relatou quando a gente falou que é possível financiar o que você precisar para água, né? Caixa d'água, cisternas, e ela logo não hesitou. Queria uma cisterna na casa dela. E ela contou, né, a dificuldade, que justamente o que eu falei anteriormente, que tem caminhão-pipa que faz a distribuição da água, mas na casa dela não tem reservatório. Então, ela precisa buscar uma certa distância, e isso, tira tempo dela, né? Tempo e bem-estar. Então, ela disse que seria muito importante essa cisterna na casa dela. Ou seja, no terreiro dela vai ter uma cisterna agora, e até mesmo o caminhão pode depositar lá. E principalmente, não só do caminhão-pipa, né? Mas principalmente da água da chuva, que é o objetivo mesmo da cisterna. Captar essa água e que ela possa beber dessa água, no caso, né? No tempo de escassez, o ano todo, né? Uhum. O James está trazendo um exemplo de uma agricultora e não é diferente em muitos outros lugares, né? Também tem dados que a gente vê de outros países, de outros continentes, que as pessoas mais impactadas com a falta de acesso à água são as mulheres. E aí a gente lembra que também está no mês de março, que é um mês que a gente tenta também trazer a temática das lutas das mulheres para falar. Vocês teriam alguma coisa para falar também sobre esse assunto? Sobre a relação gênero, escassez de água?
os impactos? Eu posso falar um pouco da seguinte forma. Normalmente, a mulher, ela fica em casa, ela precisa dessa água para cozinhar, e o esposo está no trabalho, ele está trabalhando na roça, e às vezes essa obrigação fica na parte da mulher. O cozinhar e o beber. Beber essa água. Então, muitas vezes as mulheres sofrem mais para ir buscar essa água em uma certa distância, né? Queria estar nessa linha que o James estava falando, que a gente hoje em dia está falando bastante sobre injustiça ambiental, né? E a injustiça ambiental, ela tem várias características, e o gênero é uma delas, né? Eu, embora não seja do Ceará, eu desenvolvi um tempo trabalho, inclusive foi onde eu conheci a Gabi, e a gente fazia questionários para entender qual era a percepção dessa população rural em relação à água. E as respostas, geralmente das mulheres, eram respostas que conseguiam atender a maior quantidade de perguntas, justamente porque a mulher desempenhava esse papel que possibilitava ela ter uma visão mais holística e integrada da função da água. Então, não só da função da água na residência, como na função da água na agricultura, e na função da água como na comunidade em si. Então, pensando nessa questão da mulher, eu não sei se isso realmente é algo que é uma regra, mas nessa experiência que eu tive foi. Sim. Assim, tem duas coisas que eu queria colocar com relação a essa questão das desigualdades de acesso à água, né? Tem sempre disponibilidade, significa acesso. Né? A disponibilidade do recurso hídrico, ele não se reveste necessariamente em acesso, né? E quando a gente olha para as, digamos, para as categorias, né, dos atores sociais, a gente sabe das lutas ou das pelejas históricas da população para ter acesso à água, e não ter acesso a qualquer água, uma água de qualidade, não é? E quando a gente olha para esse grupo de atores sociais e olha para as mulheres, eu acho que tem um duplo aspecto importante, né? Elas têm, como a Daniela colocou, essa história dessa visão, digamos assim, mais integrada com relação aos usos dessa água, né? Mas quando a gente olha também para o lado de quem define os destinos das águas, a gente encontra muitas vezes um mundo muito masculinizado, né? Inclusive na tese, na minha época, quando eu fiz minha tese, uma das estratégias que eu tive que utilizar para resguardar a identidade, né, dos meus interlocutores era agrupá-los em grupos, né? Grupos técnicos, grupos sociais, porque se eu identificasse as interlocutoras, facilmente seriam identificadas as que fizeram depoimento, as que narraram a sua relação com as águas, né? Então, esse aspecto, olhando pelo o ponto da participação pública também das mulheres, se a gente olhar os comitês de Bacia, especificamente no estado do Ceará, você tem hoje mulheres que já integram, algumas estão assumindo o cargo de presidente desses comitês, mas durante um certo tempo era também um mundo muito masculinizado, né? Poucas mulheres tinham acesso, ou quando elas tinham acesso, elas não estavam em posições de, digamos, na diretoria. Hoje a gente vê um pouco já de mudança, mas ainda há um caminho a ser percorrido quando a gente está falando dessa questão da mulher e água, né? Das mulheres e a questão que elas mantêm com a relação da água, que não é só para uso doméstico, mas para as atividades que elas possam também serem atrizes, né, atores sociais que possam, de fato, definir esses destinos dessas águas. Sim, como a gente estava também falando, né, o acesso à água acaba sendo também acesso a algum tipo de poder, né, de produção e reprodução da própria vida também, de autonomia. Trazendo também mais alguns dados aqui para a gente conversar sobre, né? Segundo a Unicef, menos da metade da população mundial tem acesso à água potável, né? Como a Sandra estava dizendo, tem que ter o acesso e não acesso a qualquer água, mas água potável, água de qualidade. A irrigação corresponde a 73% do consumo de água, 21% vai para a indústria e apenas 6% destina-se ao consumo doméstico. No contexto econômico, a escassez de água cruza fronteiras, podendo ser citado o comércio internacional voltado para a agroindústria
como um dos principais causadores dessa escassez e dos estresses hídricos que são causados. Pensando a nível mais macro, é possível a gente falar de consumo sustentável de água fora do ambiente doméstico? Quer começar, Sandra? Eu acho que a Daniela levantou a mão primeiro, mas... Pode ficar à vontade, Sandra. Se você quiser começar, eu continuo depois. Eu acho que essa questão dos usos da água em relação à questão da sustentabilidade fora de ambiente doméstico, porque muitas vezes a gente acaba assumindo aquele discurso, é necessário economizar água durante o banho, né? Que não deixa de ser importante. Mas eu acho que tem algumas questões mais estruturais que dizem respeito ao uso da água, que tem a ver como é que ela tem sido alocada, para quais usos e quais as tecnologias que, por exemplo, né, pensando a questão dos irrigantes, um grupo de atores específicos, né, que consomem bastante água, e aí eu estou falando da água bruta, né, não é da água tratada, né? Qual é a tecnologia que eles utilizam para evitar o desperdício, né? Há, portanto, entre esses atores, a consciência de que não pode mais se ter um uso perdulário das águas, ou toda essa discussão só vem à tona quando ela está em situação de escassez, né? Porque, às vezes, quando a gente passa por período de escassez, né, de seca, aí tem toda uma discussão relacionada à questão do uso mais consciente da água, né, de você evitar os usos, como eu falei, perdulários. No entanto, né, independente da temporalidade, se é período, digamos, de normalidade, entre aspas, ou período de escassez de água, a forma como nós devemos lidar com os recursos hídricos, ele não deve, digamos assim, ficar condicionado pela sua disponibilidade em tempo. Se tem muita água disponível, então a gente tem a ideia da sobra, então a gente gasta, não é? Então não deve ser por aí o caminho. Mas eu acho que existem outros campos, sim, que a gente pode falar da questão da sustentabilidade, do uso dos recursos hídricos, porque você tem múltiplos atores que utilizam águas para fins diferentes, em escalas diferentes. Esses grupos têm interesses também, muitas vezes, conflitantes, né? E a gente precisa identificar qual é a posição que esses atores têm nesse uso das águas, para que a gente possa também saber, né, qual é a relação que ele mantém, de fato, se é uma relação mais instrumental, né, de uso das águas, ou se, de fato, ele sabe que ele precisa utilizar essa água e compreende que é um bem essencial, né? Ele é marcado pela essencialidade. Então, você, de fato, não produz água, né? Você não fabrica água, né? Você precisa ter cuidados, né? Tanto no ambiente doméstico como fora dele. Dani, quer comentar? Sim. Bom, você começou a falar desse tema, falando da questão dessa proporção, né, de usos da água, né, de uma maneira mais global. Travou um pouco, Dani estava falando dessa parte da... Tu travou um pouco e voltou. Se tu puder repetir, por favor. Voltou? Voltou. Desculpa, gente. Eu estou no hotel, Tá. longe de casa. Você começou a falar sobre essa questão da proporção de volume de água, né? Sendo a agricultura a maior responsável por esse consumo. De uma forma global, em volume global, assim, realmente é. Mas quando a gente vai para as cidades, por exemplo, a gente tem que esse volume, muitas vezes, ele é alocado para realmente abastecimento urbano, né? Como é o caso de São Paulo, que o maior volume na cidade de São Paulo não é para a agricultura, no estado né? Mas para as cidades, não. Então, pegando esse gancho, eu queria falar que a água, ela dentro de cada realidade socioambiental, ela tem diferentes características relevantes que dificultam as generalizações. Por isso que a organização da sociedade em torno dessas questões de recursos hídricos é essencial para promover a apreciação e solução compartilhada dos problemas em cada realidade geográfica e condição socioeconômica.
Além disso, a gente também coloca muito dessa questão da participação, né, de compartilhar os problemas e soluções, mas a população, ela não pode participar apenas nisso, ela também tem que participar de forma ativa, dentro de uma gestão participativa e descentralizada, também na construção dos melhores moldes para cada região. Então, é muito difícil a gente falar de um plano nacional ou de um plano estadual, quando a gente sabe que até na cidade e no campo, dependendo do estado, essas demandas ou necessidades ou características são muito distintas. Então, tudo isso para falar que sustentabilidade não é apenas um termo de preservação ou manutenção dos serviços ecossistêmicos da água, mas sim, ela precisa ter um viés socioambiental e ter essa premissa de justiça ambiental, né? Então, gostaria de responder dessa forma. Nesse sentido também, a gente está falando muito de acesso à água, e eu estou lembrando também da questão do saneamento, né? Acesso a saneamento básico. Claro que acesso à água também faz parte do saneamento básico, mas o acesso a uma infraestrutura onde você possa escoar a água suja, né? O esgoto, também é uma questão que traz desigualdade, que aponta desigualdades internacionais, interregionais, enfim, sobre saneamento, sobre essa questão, sobre a poluição das águas nos lençóis. Acho que a Dani pode falar um pouco sobre isso, tá? A gente também, a importância de a gente lutar por uma maior infraestrutura de saneamento para as populações que não têm acesso. Assim, o James também deve conviver muito com famílias que não têm acesso, às vezes, a banheiro ou uma fossa séptica de qualidade, enfim. Sim, Gabriela, isso aqui no rural, no campo, isso é normal. Normal não, né? Isso é muito visto, muito vivenciado, né? Que a gente tem uma entrevista que fazemos com nossos agricultores e chega nessa parte que eles não têm. Muitos deles não têm. Isso precisa ser melhorado, né? A Dani levantou também a mão? Também. E voltando nessa comparação cidade-campo, essa parte de saneamento ela é regida por filosofias muito diferentes, né? Eu acho que foi comentado aqui por vocês que a infraestrutura do saneamento ela é muito mais instalada na zona urbana, enquanto na zona rural é muito mais uma organização mais individualizada ou da própria comunidade quanto a esse tema, né? E uma coisa que, muitas vezes, quando a gente fala de saneamento, a gente não fala sobre saúde. E eu não vou saber direitinho agora esse dado, mas é algo como a cada $1 investido em saneamento, você economiza de 2 a 3 em saúde. Né? A gente sabe que a maior parte das taxas de mortalidade infantil, elas estão associadas também a essa água que não é potável, que não tem qualidade e que muitas vezes é a única água disponível, como a Sandra bem pontuou um tempinho atrás. Então, realmente são filosofias diferentes e, de novo, essa não integração da gestão, ela é problemática em muitos sentidos, né? Porque muitas vezes o que se faz no solo, em uso e ocupação do solo, poucas vezes se pensa qual que é o impacto disso nas águas subterrâneas. E são essas águas subterrâneas que vão abastecer o rio, que vai chegar na torneira ou até o poço, né? Então, o poço, às vezes, ele está do lado da fossa, que está do lado onde cria porco. Então, fica um ciclo, basicamente um ciclo ali fechado de contaminação. Daniele, só complementando, né, tua fala sobre a questão do Matt Damon. Ele é um dos cofundadores da ORE, né? Ele e o Gary. O Gary, exatamente. Eles viram isso na África, né? Exatamente, que era muito mortalidade infantil. E eles decidiram arrecadar fundos, né, para ajudar o pessoal de lá.
Então, como você falou, né? O pessoal visa muito, não pensa na parte da saúde. A gente diz que não tem banheiro, beleza, mas não imagina o que tem por trás disso tudo, né? E essa experiência que o Jame está falando é a experiência que a gente também está trazendo aqui para o Brasil, através do INEC e do BNB. E esse ano, inclusive, está tendo uma expansão que agora está sendo incluído itens de saneamento básico para alguns grupos do Pronaf, que antes a gente estava focando primeiro no acesso à água, e agora, além de acesso à água potável, água para os domésticos, a gente está focando também em financiamento para itens de saneamento básico. Isso nesse projeto do Agromigo e Water.org. A Sandra está com a mãozinha levantada ali já faz um tempinho. Não, tranquilo. Então, na verdade, é sobre essa questão do saneamento, né? Porque quando a gente fala dessa questão da gestão das águas, e aí entendendo a água como um todo, né? E não, mas quando você vai pensar nas políticas públicas que estão vinculadas, você tem todo um nicho institucional e um arranjo institucional que é criado para gerir as águas chamadas brutas e as águas tratadas, né, que estão ligadas mais à questão do saneamento básico. Então, você tem nichos, digamos assim, arranjos institucionais diferentes para lidar com as águas, né? A água bruta e a água tratada. E nesse processo, quando você pensa entre campo e cidade, né, como se dá, evidentemente que a gente tem um déficit muito grande de saneamento nas zonas rurais, né? Você vê muita, como já foi dito aqui, algumas experiências também de alguns grupos ligados a aquele projeto do Noel de Câmara, né, que trabalha com essa questão das poças cinzas, né, aquelas atividades todas. E agora, quando a gente está elaborando os planos de recursos hídricos, dentro do programa Cientista-Chefe, uma das questões que tem sido bastante levantada é a questão do saneamento, ou essa necessidade de que esse saneamento ele seja pensado também para as áreas rurais, né, que você, com a mesma, digamos, com as mesmas qualidades que você tem em algumas áreas urbanas, né, porque o tratamento ele não pode ser desigual. É igual a questão do acesso à água, quando você pensa na zona rural e pensa na zona urbana. A questão do saneamento, ela reflete da mesma forma, né? Eu lembro que num desses encontros, uma das pessoas disse assim, falar de saneamento é falar de redução de casos em hospitais. Né? Das pessoas que estava durante a oficina, quando estavam definindo um conjunto de ações aí para longo prazo, de 30 anos. Né? Então, quando a gente está falando de água, das águas, né? A gente está falando dessa água bruta, dessa água tratada, que tem diversos usos conflitantes, e nem sempre, né? Eu volto a dizer, essa questão, você pode morar num córrego, próximo a um córrego, e de repente aquela água está totalmente poluída e você não tem acesso a ela, né? Nem sempre, nem é só disponível, o acesso não se dá nem só pela distância, nem tampouco só pela disponibilidade do recurso, né? Você pode estar fisicamente muito próximo a um determinado manancial, um determinado trecho de rios, digamos assim, mas você não vai ter acesso àquela água de fato, porque você vai usar às vezes porque não tem outra ali na comunidade, né? Mas ela se torna indisponível, ela se torna escassa no sentido que ela também não tem qualidade. Né? Aí a gente entra pela questão da discussão da qualidade da água que temos hoje, né? Pensando nessa questão do saneamento, como ele é importante, e como hoje essa história do marco do saneamento também coloca uma série de desafios, né? Quando a gente pensar nesse novo marco aí do saneamento, até que ponto as pequenas comunidades vão ser, de fato, beneficiadas nesse novo, dentro dessa nova concepção que foi pensada aí do saneamento, nesse novo marco regulatório. E aí a gente está falando que água significa necessariamente saúde, menos leitos no hospital. Então, assim, como a gente vinha dizendo no começo, a água é vida, a água está na origem, a água é produção e reprodução da própria vida e assim, necessário para a autonomia de uma família, de uma comunidade, de um país. Dani, tu levantou a mão também. Sim, é que eu achei muito legal isso que a Sandra comentou, e nesse sentido do quanto o investimento em saneamento pode aumentar
aumentar a disponibilidade hídrica, né? Porque só essa observação porque eu achei muito, muito importante. Até para anotar para mim, Sandra. Gente, a gente já está encaminhando para o final do nosso papo, mas antes eu queria saber se alguém tem algum recadinho, algum alô, algum pedido de alguém. Ok? Bom, a gente podia passar horas e horas aqui falando sobre águas. Tá. Desculpa, Dani, tu levantou a mão. Vai fazer um alô, um pedido, um recadinho? Eu acho que a parte final, né? Queria só agradecer aí o convite, foi super agradável. A disponibilidade de vocês todos. Foi super legal e conversar sobre água com diferentes olhares, né? Então, acho que cada um aqui tem uma experiência diferente. Quando a gente fala sobre água, a gente está falando sobre isso, né? Sobre diferentes conhecimentos para uma construção coletiva. Então, muito obrigada e foi um prazer conhecê-los também. Sandra? Na verdade, eu acho que passou muito rápido, né? A conversa de tão boa que ela foi, né? Coloco assim à disposição. É sempre muito bom trocar ideias, né? Com outras pessoas, a gente sempre vai aprendendo, né? E um pouco que a gente sabe, quando a gente junta com o que os outros sabem, a gente vai melhorando o nosso conhecimento também, né? Isso é muito importante. Eu queria agradecer essa oportunidade, tá? Ao próprio INEC, a vocês que organizaram, e o prazer de ter conhecido os dois, no caso aqui o James e a Daniela, né? E que, além desse momento aqui, a gente depois pode trocar ideias, tá? Eu me coloco sempre à disposição e é sempre muito bom, porque a gente está falando de um bem essencial, eu chamo de bem, que é a água, né? Mas quando a gente pensa essa água, só rapidinho, quando a gente pensa tem um trecho de um autor, um antropólogo, que ele fala que quando você traz a água, o Lecoux, quando você traz a água para o campo das ciências sociais, aquelas características dela, física, química, transparente, inodora, né? Tudo isso perde sentido, porque ela se enrosca em relações de poder, né? E ela corrói fronteiras, né? Eu acho que é esse o caminho, corroer fronteiras no sentido da gente buscar os saberes que estão sendo construídos aí em diversas áreas da ciência, né? Que assim a gente está construindo conhecimento. Então, agradecer e um abraço a todos vocês. Obrigada, Gabriela. James. Bem, meu muito obrigado, né, pelo convite. Estou disponível numa próxima, novamente aqui, para a gente falar desse assunto tão importante, né? Quero deixar também uma dica, que é o seguinte, acredito que todo mundo tem Netflix, mas tem um documentário lá, que é com o Matt Damon, tá certo? É traduzido, Admirável Mundo Azul, tá certo? Quem puder dar uma olhadinha, e sobre aquela pergunta que você fez sobre a sustentabilidade fora no meio rural, né? Mas lá também fala sobre isso, a solução que ele busca nas empresas, né? E lá fala nessa reutilização da água, né? Então, é um documentário show de bola para quem quer entender melhor também sobre a Ori, né? Sobre o que a Ori está fazendo no mundo. Show de documentário, tá certo? Meu muito obrigado e até uma próxima. Legal, James. Obrigada, gente. E assim, como você, corroborando o que vocês falaram, também a ideia de trazer essas áreas diferentes, locais diferentes, visões diferentes, era uma forma de pegar alguns caminhos e tentar fazer cruzar esses caminhos para a gente falar de um assunto, de um tema que atravessa todos os caminhos possíveis que a gente possa imaginar, do início ao fim da nossa vida. E, bom, a gente poderia passar horas e horas aqui falando sobre águas e os vários coriscos que ela pode nos levar para fazer uma referência com a poesia de antes. Mas o tempo corre ligeiro, todo mundo tem que dar uma paradinha aí no que ela estava fazendo para a gente conversar. E fica o convite aqui também já para outras conversas posteriores. A gente não precisa ficar preso ao mês de março, não. A gente pode ter começado aqui no mês de março e ir retomando. Tá ótimo. Já. Ótimo.
Tchau, tchau. Obrigada, gente. Até. Tchau, gente. Um Prazer, pessoal. Tchau, pessoal. Até a Prazer próxima. conhecer todos vocês. Obrigada. Prazer, James.